Objetivo e legislação do ensino religioso. Ensino religioso nas constituições e nas legislações de educação. É muito importante compreender que é impossível discutir este componente curricular sem saber o processo da sua formação a partir das constituições. A República Brasileira, quando foi instaurada, uma das suas primeiras ações foi romper com a Igreja, pois o Estado passou a ser considerado laico. Não sei se você sabia que até o Brasil Império, nossas constituições, nosso processo de legislação vinculava o Estado brasileiro a uma religião oficial. Porém, a partir da República, rompemos. O Brasil passou a ter liberdade religiosa. E entre essas ações, 3 ações foram efetivadas. O cemitério, o casamento e a educação passaram a ser de completa responsabilidade do Estado. Os cemitérios não eram mais sob a responsabilidade de uma paróquia, de uma igreja. O casamento passou a ser um ato civil e as escolas passaram a ser geridas pelo sistema educacional federal. Entre as consequências, podemos destacar o fim da aula de religião. A aula de religião não era mais uma disciplina na grade curricular. Porém, em 1931, a partir de um acordo do governo federal de Getúlio Vargas com a Igreja Católica, essa disciplina voltou para os quadros disciplinares. Algo que em 1891, na nossa primeira Constituição, havia se rompido. Algo interessante. Desde 1931, portanto, até hoje, é obrigatório o ensino religioso nas escolas. Em todas as escolas, no ensino fundamental. Entretanto, essa obrigatoriedade é diferenciada. Ela é obrigatória para a escola, mas não é obrigado para o estudante. O que significa isto? Significa que, na organização do cotidiano escolar, é necessário definir um professor, é importante definir um material, um subsídio, para ser ministrado o ensino religioso. É claro que esta obrigatoriedade para a escola passou por algumas mudanças. Em determinado momento, passou a ser obrigatório no sistema, porém, era optativo para o aluno e para o professor. Imagine uma disciplina que é optativa para o professor, optativa para o aluno, porém obrigatória para a escola. É algo, podemos chamar de irreal. Nesse processo, vamos chamar assim, o ensino religioso foi caminhando ao longo dos primeiros 50 anos do século XX, ao longo do século XX. Tanto que em 1988, quando foi proclamada, homologada a nossa atual Constituição, persistiu que o ensino religioso é uma disciplina que faz parte da grade curricular, porém, optativa para o estudante. Mas além da Constituição, nós temos uma lei complementar, uma lei que ajuda a orientar a educação, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A primeira lei diretriz do país foi em 1961. Nesta primeira lei,
o ensino religioso, obrigatório pela Constituição, passou a existir também como algo sem ônus para o Estado. O que significa isso? Significa uma disciplina obrigatória para a escola, optativo para o aluno, porém, o Estado não estaria encarregado de pagar o professor dessa disciplina. Bem complicado imaginar uma disciplina facultativa para o aluno, porém, em que o Estado não precisa arcar com a despesa do professor. É um desafio. Em 1971, quando a Lei de 61, a primeira lei diretriz, foi reformada, essa questão do ônus desapareceu. Porém, foi mantida a questão de que o ensino religioso estaria colaborando na formação do sujeito junto com moral e cívica e educação física. Dessa forma, a partir de 1971, com a 5692, nós tivemos um incremento nacional sobre o ensino religioso. E esse percurso de tentar buscar uma identidade para a disciplina vai persistir ao longo da segunda metade do século XX, até que, com a proclamação, a homologação da Constituição de 88, se retoma essa discussão, que vai ser enfatizada com a nova Lei de Diretriz, a segunda LDB do Brasil, que ocorrerá em 1996, que irá repetir o mesmo exercício de 61.